Olá pessoal, sou o professor Robson Silva trazendo para você mais uma resolução de uma questão da prova da UES, primeira fase de 2025.1. Mas antes de mais nada, antes de a gente partir para a questão, dá aquela curtida aí no vídeo. Se ainda não está inscrito, se inscreva e marque o sininho para poder receber a notificação de cada videoaula que for colocada aqui no canal. Isso com certeza vai fazer o canal crescer ainda mais e mais, tá certo, gente? Então, sem mais delongas, vamos para a nossa resolução. A questão 43 diz o seguinte: forças resistivas são comumente encontradas na natureza quando objetos sujeitos a tais forças são arremessados ao ar. Por exemplo, essas forças acabam por dissipar parte da energia mecânica do objeto. Considere o caso em que uma partícula sujeita a uma força resistiva é arremessada verticalmente para cima a partir do solo com a velocidade inicial u e retorna ao solo com uma velocidade v. Daí, gente, a gente dessa primeira parte, a gente já pode pensar no seguinte esqueminha aqui, ó. A gente tem a questão do solo, tá aqui o solo. Aí essa partícula, ela parte aqui do solo com a velocidade inicial, que ele tá chamando aqui de u. Esse corpo, ele vai subir até chegar no que a gente chama de altura máxima. Então, aqui é a altura máxima com que o corpo chega, então vamos chamar de h máximo. Quando ele chega na altura máxima, a gente sabe que a velocidade ela é igual a zero. Aí depois disso o objeto ele vai voltar. Só que quando ele volta, a velocidade inicial dele agora, para a segunda situação, ela é igual a zero, diferente do que aconteceu aqui na primeira situação. Aí essa bola vai cair, cair até chegar aqui ao solo. Quando ela chega aqui ao solo, a velocidade final vale v, que foi o que a questão aí já deu aí pra gente, não é verdade? Aí, continuando aí o nosso problema, ele diz o seguinte: além disso, suponha que o módulo da aceleração da gravidade local seja g, então ele já está falando para a gente trabalhar com o valor da gravidade g. Para este caso em particular, considere que a energia mecânica dissipada pela força resistiva que atua na partícula de massa m seja proporcional à distância percorrida pela partícula. Adotando como k a constante de proporcionalidade, a razão entre u e v ao quadrado é igual a. Então o que a questão quer saber é a razão entre as velocidades, né? A velocidade inicial e a velocidade com que ele chega. Gente, se não tivesse força dissipativa, a gente já saberia que essa razão é 1. A velocidade com que ele parte é a mesma velocidade com que ele chega. Mas como ele fala que há energia mecânica sendo dissipada devido à questão do próprio ar, por exemplo, né? Então, pessoal, a energia mecânica dissipada que a gente vai trabalhar aqui na questão, a gente naturalmente chama de trabalho da força de atrito. E aí ela é diretamente proporcional ao K e vai multiplicar quem? No caso, gente, ele fala que é proporcional à distância percorrida pela partícula. Essa distância que ela percorre é esse deslocamento que ele fez aqui na vertical, ó, que é a nossa altura. Eu estou chamando aqui de altura máxima. Aí vamos colocar só H, fica mais fácil, menos informação. E aí o que vai acontecer? A gente utiliza exatamente a equação da energia. Qual é a equação mesmo? Vamos lá? Energia mecânica inicial é igual a energia mecânica final. Aí no caso aqui a energia mecânica inicial é a energia cinética inicial mais a potencial gravitacional inicial mais a potencial elástica inicial. Tudo isso é igual a energia cinética final mais a energia potencial gravitacional final mais a energia potencial elástica final mais exatamente o trabalho da força de atrito. Para nossa situação 1, que foi a situação inicial, ele parte com uma certa velocidade, a gente tem energia cinética. Não temos energia gravitacional inicial, nem temos energia potencial elástica, porque não tem mola e não tem a gravitacional, porque a altura é zero, está partindo do solo. A energia cinética final é zero, porque ele chega na altura máxima. A energia gravitacional final a gente tem, a energia potencial elástica não temos, porque não tem mola, e nós vamos ter também o trabalho da força de atrito. Então, com isso, nós vamos obter exatamente a seguinte relação: a massa vezes a velocidade inicial ao quadrado dividido por 2 vai ser igual a massa vezes a gravidade vezes exatamente a nossa altura, mais o trabalho, quem é o trabalho da força de atrito, é a constante, multiplicado pelo deslocamento vertical, que também é a altura. Aí agora a gente vai isolar o V0, por quê? Porque ele quer exatamente uma razão entre as velocidades, e já vamos substituir o V0 por U. Aí vamos obter a seguinte relação, ó. U ao quadrado
vai ser igual a massa vezes a gravidade vezes a altura, mais o K vezes o H, isso tudo entre parênteses, multiplicado por 2, porque o 2 que está aqui embaixo dividindo, passaria para o outro lado multiplicando. Tudo isso aqui dividido pelo M, que estava multiplicando exatamente o V0. Então a gente já obteve a nossa primeira relação. Vamos para a nossa segunda relação. A segunda relação diz o seguinte, vamos fazer o mesmo esquema. Energia cinética inicial não existe, porque inicialmente a velocidade é zero, então não vamos ter aqui a energia cinética inicial. A energia gravitacional inicial a gente tem dessa vez. Energia potencial elástica não temos, porque não tem mola. Energia cinética final nós vamos ter. A energia potencial gravitacional não vamos ter, porque agora ele está no solo. Não vamos ter mola também no final. E daí, pessoal, nós também temos exatamente o trabalho da força de atrito. Então, vamos substituindo aqui. A gente vai ter no lugar da energia potencial gravitacional a massa vezes a gravidade vezes a altura, que vai ser igual à energia cinética final, que vai ser a massa vezes a velocidade final ao quadrado dividido por 2, mais o trabalho da força de atrito, que é exatamente o K multiplicado pelo H. Passando o K e o H para o outro lado, nós vamos ter a massa vezes a gravidade vezes a altura, menos o K multiplicado por H, é igual a M vezes, no lugar do V, a gente já substitui pelo Vzão ao quadrado, dividido por 2. Isolando o Vzão ao quadrado, nós vamos obter o seguinte, olha só, vai ficar então Vzão ao quadrado é igual a 2 vezes que multiplico o M vezes G vezes o H, menos o K multiplicado por H, tudo isso dividido pela massa, que é exatamente o M. Com isso a gente obteve exatamente o valor de V. Como a questão quer saber exatamente a razão entre o U ao quadrado e o V ao quadrado, então vamos fazer aqui, ó, U ao quadrado sobre V ao quadrado é igual a U ao quadrado é exatamente o 2. Estou trazendo 2 logo aqui para frente. Vai ficar o M vezes G vezes o H, mais o K multiplicado pelo H. Tudo isso dividido pelo M. Tudo isso aqui sobre 2 vezes o M vezes G vezes o H, menos o K multiplicado por H. Tudo isso também dividido por M. Aí agora o que nós vamos fazer? A gente vai exatamente multiplicar pelo inverso. Repete a de cima. 2 vezes M vezes G vezes H, mais o K multiplicado por H, dividido por M, multiplicado por, aí agora vai ficar o M aqui no numerador, né, ó, que inverteu, 2 vezes o M, vezes o G, vezes o H, menos o K multiplicado por H. Aí agora cancela o M de cima com o M de baixo, 2 de cima com 2 de baixo, e a gente pode colocar, olha aqui em evidência, gente, o H, tanto em cima quanto embaixo, ó, a gente pode colocar em evidência. Aí vai ficar quem, ó, U ao quadrado sobre V ao quadrado é igual a H em evidência, M vezes G vezes H dividido por H sobra apenas o MG, e o mais o K vezes H dividido por H sobra apenas o K. Já aqui no denominador vai ficar o H em evidência, que multiplica MGH dividido por H, sobra apenas o MG, e menos K vezes H dividido por H vai sobrar apenas o K. Aí agora a gente pode cancelar o H com o H. Com isso, a gente vai obter que U ao quadrado sobre V ao quadrado é exatamente igual a quem? A massa vezes a gravidade mais o K, constante aí de proporcionalidade que ele deu na questão, dividido pela massa vezes a gravidade menos o K, que é a constante de proporcionalidade. Daí, a gente pode observar que o nosso item correto, gente, é exatamente o item B de bola. Beleza? Daí, pessoal, chegamos ao fim de mais uma questão. Percebo que essa questão já foi mais complicada. As próximas questões aí dessa primeira fase teve um nível um pouquinho mais apurado, né? Ela tá mais com cara aí de questões lá da segunda fase da UES. Mas deu para entender? Se não deu, deixa o teu comentário, comente aí o que você não entendeu, que eu terei o maior prazer em poder tirar a sua dúvida, tá certo? Um forte abraço desde já, beijo grande no coração, fica com Deus e até a próxima videoaula, se Deus quiser. Tchau, tchau, gente! Fui!